Você conhece a importância e a relevância da avaliação neuropsicológica para avaliar as neurodivergências? Olá, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Você está com Alexandre Valverde, você está aqui no podcast Fractais e a gente tem hoje o convidado, o Aslan Alves Chaves, que é psicólogo e neuropsicólogo e vai conversar com a gente hoje sobre isso. Essa avaliação que é tão importante, não é obrigatória e imprescindível, mas colabora em muito para a identificação e para o reconhecimento das neurodivergências. A gente vai falar sobre isso aqui hoje. Muito boa noite, Aslan, como que você está? Por favor, apresente-se aqui para os nossos ouvintes. Olá, boa noite e obrigado pelo convite. Eu me chamo Aslan, eu sou psicólogo clínico, trabalho com TCC, terapia cognitiva comportamental, sou neuropsicólogo também clínico, onde eu faço avaliação, fechando diagnósticos, tanto de criança quanto adulto. Também tenho formação em neurodesenvolvimento e humano, né? E também sou perito judicial. Uia. Maravilha, Aslan, muito Bem-vindo ao bem-vindo. mundo Uou! Bem-vindo! Cara, assim, oi pessoal, aqui é o Id, mas Aslan, isso é uma bomba, cara, porque o último episódio que a gente gravou, justamente, foi muito falado sobre o perito judicial, a pessoa que ia fazer a perícia para auditar um caso diagnóstico para alguém que tava, tipo, querendo um direito ou não. Interessante sua visão, muito bom esse link. O Id já sei até as perguntas do Id já, qual acho que ele quer fazer. Fala, Fê. E aí, Dani, tudo bom? Tudo bom? Seja bem-vindo, Aslan, é um prazer. É Aslan, né? Sim. Tem duas maneiras de prazer chamar, ter acho que você alguns aqui. vão chamar de Aslan, outros de Aslan, e vai ser isso mesmo. Mas você nasceu no Brasil ou esse nome é origem da onde? Não, eu nasci no Brasil, mas a origem é árabe. Sim, Maravilha. o meu também, sabia? Ah. Id também. Mas quando se fosse o nome, automaticamente, não sei se alguém já te falou, eu conectei com as Crônicas de Nárnia. Isso, exatamente. Mas só as pessoas mais velhas, os mais novos não conseguem lembrar. Vamos lá, Aslan. Então, começa a conversar aqui com a gente sobre isso, assim, da importância e a relevância de fazer avaliação neuropsicológica, como eu coloquei aqui, né? Não é uma avaliação, um teste obrigatório para o diagnóstico, tanto do autismo quanto do TDAH. Para as altas habilidades, acaba sendo um instrumento super importante, porque a gente observa aspectos do funcionamento de altas habilidades, mas não necessariamente a gente consegue cravar o QI de uma pessoa só com a observação clínica, né? Então, você precisa fazer uma testagem. Mas na avaliação você tem principalmente esse dimensionamento, né, do aprofundamento sobre questões referentes ao autismo, a questão de sociabilização, do comportamento sistemático. Você vai sim testar a concentração da pessoa, isso vai fazer parte, inclusive, da nota que ela vai ter lá no fim em relação ao QI dela. Mas para quem está ouvindo aqui a gente está, quando pede uma avaliação neuropsicológica, querendo examinar essas três dimensões: as altas habilidades, a superdotação, o autismo, o TDAH. Então eu queria que você contasse um pouco para a gente, assim, primeiro do seu percurso, do seu interesse, né, em fazer esse trabalho, em se desenvolver dentro dessa ciência e comentar com a gente sobre a relevância disso na sua prática profissional e para as pessoas neurodivergentes como um todo. Então, acaba que eu faço avaliação dos dois públicos, tanto de criança quanto de adulto. Então, a gente está fazendo essa avaliação para a gente fechar um diagnóstico precoce, e do adulto esse diagnóstico tardio, e aí a gente consegue observar as consequências que esse adulto teve até chegar no momento atual da avaliação. Na avaliação, acaba que o principal dela é a gente diferenciar algumas coisas também. Acaba que o TEA, o autismo, né, e o TDAH, eles têm alguns sintomas que são muito parecidos. E aí acaba que numa avaliação neuropsicológica a gente consegue identificar melhor o que é do que, e a gente consegue também entender um pouquinho como funciona o cognitivo daquela pessoa. Como é que ela cria estratégia? Como é que ela funciona? Então a gente consegue ver o que está mais elevado, o que está mais baixo, e aí encaminhar talvez para uma reabilitação cognitiva ou a psicoterapia para criar estratégias que sejam mais funcionais e que ele consiga ter um desenvolvimento melhor também. Isso, tipo, na criança, né? Que a gente começa nesse processo precoce. No adulto, vamos dizer lá que ele trabalha já na área dele, mas ele foi aquela pessoa que teve muita dificuldade ao longo do desenvolvimento dele. Algumas pessoas com TDAH têm muita dificuldade de aprendizagem. Muitas pessoas saem da escola, né, por conta disso, por conta dessas dificuldades acadêmicas que vão aparecendo ao longo do caminho, e não consegue entender por quê. Só consegue ver que, tipo, ele não consegue acompanhar a turma e por conta disso ele acaba se afastando ou, sei lá, sendo taxado de burro, que não consegue dar conta das coisas, e aí acaba meio que sofrendo por isso também. E aí acaba que a avaliação a gente consegue fazer essa diferenciação dos transtornos.
E o TDAH, né, ele pode também ter um transtorno de aprendizagem. Então, pode ter uma Sim. dislexia junto, uma descalculia, e na avaliação neuropsicológica a gente também consegue observar isso, para encaminhar essa criança ali para uma psicopedagoga, para poder trabalhar essas questões. Aslan, eu tenho uma pergunta para você. A gente estava conversando antes de começar a gravar que eu e o Ale fomos os dois que fizemos a avaliação neuropsicológica já. E eu fiz a minha com 21 anos, alguma coisa assim. E eu me lembro que nessa avaliação, a mulher que me avaliou, a Viviane, inclusive eu gosto muito dela, ela colocou que eu tinha um TDAH leve, né? E eu sinto que a razão pela qual ela não pensou em TEA era só porque isso, eu creio que não estava no universo dela. Porque eu lembro muito claramente na avaliação e nos resultados, inclusive nos comentários dela, ela dava falar para mim: nossa, Id, sua avaliação me chamou muita atenção, porque tinham coisas que você era muito bom e coisas que você simplesmente não assimilava. Exercícios cognitivos, principalmente os que envolviam mudança de regra, identificar mudança de padrão, que quando minha cabeça grudava em um padrão, ela simplesmente não conseguia sair dele. Depois, quando fui diagnosticado com autismo, eu fui entender que tinha tudo a ver, né? As coisas que eu tinha interesse faziam sentido, minha cabeça linkava e ela ia como um foguete, o que me colocava na escala de QI, naquele acima de todos. Mas, nas atividades que não faziam sentido, eu ficava só na média acima. E ela comentou comigo, eu lembro na sessão final, quando ela te entrega o diagnóstico, né, e faz alguns comentários, que ela comentou essa discrepância. Tudo isso para falar aqui, a minha pergunta é: você acha que algumas pessoas em avaliações neuropsicológicas talvez não cheguem também a um diagnóstico de TEA porque os profissionais da área simplesmente não estão familiarizados com esse universo ou pensando nessa possibilidade? Cara, hoje eu acho que não, porque a gente fala muito sobre isso o tempo inteiro, então eu acho que todo mundo sabe um pouco sobre autismo. E aí a gente pensa, né, que eu, como profissional, deveria não saber pouco sobre autismo, e sim um pouco mais do que a média das pessoas. Só que, assim, o que eu observo, porque eu também dou supervisão em neuropsicologia, é que as pessoas elas se sentem inseguras em fechar o diagnóstico. Então, por exemplo, Uhum. eu já teve 2 casos que eu peguei, que o diagnóstico estava incompleto. E os dois, um caso foi um diagnóstico, não teve diagnóstico de TDAH, e um caso era um diagnóstico de autismo que não aconteceu. Mas por quê? Tipo, a pessoa tinha um quadro depressivo e uma ansiedade muito elevada, e aí a pessoa que fez a avaliação não se sentiu seguro, apesar do relato da infância, das coisas que foram acontecendo, que são clássicas do autismo durante o processo da infância, tipo, a pessoa não se sentiu segura. E aí acabou não fechando esse diagnóstico. E aí, como chegou até mim, eu fiz essa correção como supervisor. Então, eu falei que tinha que incluir e tudo mais. E aí, esse diagnóstico foi fechado da maneira correta, porque veio até mim. Mas se não viesse até mim, provavelmente seria um diagnóstico que estaria fechado de maneira errada. Ou seja, seria Uhum. uma pessoa que seria autista, estaria sofrendo com várias questões sensoriais, sociais, e essa pessoa tinha muitas questões sociais, um esgotamento social muito grande, teve um afastamento no trabalho por conta do burnout, por conta dessa convivência social o tempo inteiro, um quadro depressivo muito grande por conta disso. Alguns adultos, né, eles se sentem esgotados porque eles acabam sentindo que são um personagem o tempo inteiro. Estar socialmente com as pessoas, está se sentindo como um personagem. Tipo, eu sou uma pessoa que eu não sou para estar socialmente com as pessoas. Nossa, cara, eu me sinto muito assim. Você fechou o meu diagnóstico, né? Você vai falar pra ele? Eu queria comentar algumas coisas antes da gente continuar a conversa, porque quem está nos ouvindo também não necessariamente já fez, né, uma avaliação neuropsicológica, então deve estar se perguntando do que se trata, como isso acontece, assim. Depois eu queria que você complementasse algumas coisas, Aslan, mas eu queria só trazer alguns pontos aqui e também problematizar essa questão da dificuldade de fazer o diagnóstico, porque algumas pessoas pensam que porque a avaliação neuropsicológica é uma avaliação mais pormenorizada, que se estende ao longo do tempo, então pode acontecer aí entre 5, 6, 10 sessões, né, em que a pessoa vai lá passar uma hora com o avaliador e vai fazer essas testagens. Você tem toda essa dimensão do autismo que é investigada com questionários de aprofundamento do histórico do autismo. Você pode tanto você se aplicar esse questionário quanto alguém da sua família responder também esse questionário. Você tem vários tipos diferentes.
A parte do TDAH, você faz testes específicos para ver o seu comportamento de concentração, né? Tanto a atenção concentrada, quanto a atenção dividida e a atenção compartilhada, são 3 conceitos diferentes, vai testar cada um deles. Então isso é testado, isso não é só entrevistado, mas você também faz um questionário para aprofundar a observação clínica do TDAH. E para a dimensão das altas habilidades, você fazer outras testagens em relação à capacidade de memorização, à capacidade de cálculo, à capacidade de desenvoltura da linguagem, de velocidade do processamento, né, do pensamento, tal, uma série de outras questões. Então, é legal que as pessoas saibam que há dimensões que são testadas e há dimensões que são apenas observadas e você faz um aprofundamento de entrevista nesse sentido, né, de uma interrogação sobre características que vão atravessar aquela pessoa ali. E aí só queria trazer um detalhe aqui, Aslan, que por mais que você tenha colocado isso, realmente as pessoas estão mais atentas agora, os profissionais tendem a estar mais sensíveis. Eu ainda recebo hoje muitas pessoas que têm um diagnóstico invalidado, inclusive quando pontuam o suficiente na avaliação neuropsicológica para além das notas de corte. Então, um instrumento que é o SRS-2, que é um repertório do comportamento social, em que você tem uma nota de corte de 60. Eu já vi pessoas pontuarem 64 ou 68, não é que está na trave ali, pontua mais. E aí fez o quociente do autismo do professor Baron Cohen, pontuou ali 28 ou 32, a nota de corte é 26. A pessoa relatava no SRS-2 que tinha ali todas as características autísticas. Aí vinha a mãe da pessoa, fazia o heterorrelato dela e dizia, não, meu filho não é autista. O cara falava, a mãe não está confirmando, então a pessoa não é autista. Com 3 relações tóxicas, casamentos abusivos e não sei o que, um monte de disfunção de socialização, e aí o diagnóstico era invalidado. Então, assim, a gente ainda se confronta com pessoas que têm ali diante delas, dos olhos dela, a situação pulando ali, e a pessoa não consegue ter pegar na caneta e assinar, vou assinar esse diagnóstico. E aí devolve a bola pra gente. Os sinais aqui apontam que pode ser altamente provável que se trate dessa questão, mas então o psiquiatra que vai fazer, que vai cravar a bola. Então, beleza, ok, vamos fazer isso, assim. E aí, de novo, trazendo para a questão do começo aqui do episódio, quando eu estava falando, não é uma avaliação obrigatória. Nós, médicos, podemos fazer o diagnóstico do TDAH e do autismo com a observação clínica, com o acompanhamento clínico, a partir do histórico da pessoa. É claro que a gente gosta de pedir avaliação neuropsicológica, porque isso aprofunda o olhar, transforma isso numa visão muito mais fina. Só que a gente tem uma outra questão que eu gostaria de problematizar, que é a questão do custo desse exame. Não é todo mundo que pode dispor aí de alguns milhares de reais aí que custam esse exame para poder ter essa avaliação. Então as pessoas prescindem disso, né, por conta do custo. Cara, exatamente. Eu acho, é o que você comentou, né, sobre a avaliação do autismo e do TDAH, ela pode ser clínica, só que a avaliação neuropsicológica você consegue ter uma observação um pouco mais detalhada, né, no sentido de como funciona esse cognitivo desse cara. O que você consegue melhorar, talvez ajustar um pouco mais para poder ele ter um melhor desempenho. O preço da avaliação neuropsicológica, de fato, ele tem um valor elevado, porque os testes que a gente utiliza são testes que são extremamente caros. Então, tipo assim, eu não faço de crianças muito pequenas, só a partir de 6 anos. Porque tem um teste de crianças menores que, tipo assim, pega um número muito pequeno, né? De 2 anos até, tipo, 3 anos e meio, alguma coisa assim. Pô, ele custa R$6.000. O preço que você tem que pagar para a editora para poder utilizar esse teste, né? Que as pessoas não sabem de onde isso vem, né? Você tem editoras específicas para psicólogos, você tem que paga pagar para essas... como se fosse o direito a usar um teste. Sim, direito autoral. É como eu compro o teste, que aí vem o manual de aplicação, o teste no qual eu faço a aplicação com o paciente, então tem um manual para correção, um manual para aplicação, tipo, as folhas de resposta que o paciente vai respondendo, tudo isso é pago. Mas quando eu adquiro, sei lá, o manual e o livro de estímulo... Uma licença para 50 usuários. Que tipo, aqui doideira, nós somos... cara. Aqui, tipo, tem vocês 4. Aí eu teria que comprar a folha de resposta para 4 pessoas. Tipo, teste de atenção, tem que comprar para 4 pessoas. Tudo tinha que ser, tipo, para 4 pessoas. Então, assim, cada avaliação que eu faço, eu compro um teste novo para aquela pessoa. Por isso que o teste, ele acaba sendo caro. Porque tudo isso tem um custo. E o convênio e o SUS, nem pensar, né? No SUS tem alguns lugares que tem, mas é aquela fila gigantesca para fazer a avaliação. No ambiente universitário mais, né?
E aí entra aquela avaliação, tipo, fast food muito rápido, tipo, ele vai responder o que está perguntando. É autista, é só isso que vai ser avaliado, ponto, acabou. Tipo, uma avaliação mais abrangente para saber se tem alguma outra comorbidade, tipo, provavelmente isso não vai ser visto. Uhum. E no Coisa, plano de cara. saúde, alguns planos fazem a avaliação, que também não lá essas coisas, porque plano de saúde normalmente são profissionais que são mal remunerados, e aí acaba que, sei lá, depende da clínica que vai estar oferecendo aqueles testes, que não vão ter todos os testes, e aí não sabe como vai ser feito do teste, como tem que ser feito de fato. E aí pode ser também não ser uma avaliação muito boa. Mas alguns planos dão reembolso, e aí o paciente consegue fazer uma avaliação particular, com um profissional melhor, e ter um bom desempenho lá no fechamento do diagnóstico. Mas é Então, muito comum eu também receber, tipo, a avaliação para refazer, porque, ou, sei lá, foi inconclusiva, ou porque o cara não se sentiu seguro em fechar e jogou a bola pro médico, e aí o médico mandou para avaliação de novo, porque não fecha o diagnóstico, mesmo estando tudo muito claro lá. Então, basicamente, você tem empresas que são compostas por pesquisadores e profissionais que desenvolvem testes baseados em pesquisa e eles vendem o direito do neuropsicólogo a usar esse teste e a metodologia deles. Exatamente isso. Caramba, é exatamente igual ao mergulho. Que interessante. É sério. Sabe como funciona o mergulho? Tipo, pra vocês Muito entenderem. Como Você que vai a mergulhar no cérebro de certificadora- alguém, você precisa pagar os direitos Não, autorais de é quem inventou exatamente isso. o tipo, escafandro para você adentrar a mente É da mais ou pessoa. menos por aí. Eu, como instrutor, basicamente, quando eu vou dar um curso, eu tenho que pagar um material didático para a certificadora, que é como se fosse um método, e a partir daí todo o resto é comigo. Então, tipo, eu faço a minha precificação baseado no que eu gastei no material didático daquela pessoa. E a instituição certificadora que cria o material didático ganha dinheiro dessa maneira, com a compra do material e o preço para certificar aquele material, para usar o selo deles, de certa maneira. Exatamente isso. Nossa. E aí tem vários testes lá. Tem vários testes que fazem a testagem de avaliação da parte da atenção. E aí você consegue meio que ver qual seja mais barato nesse início, mas tem os testes que são bateria a ouro, que são aqueles que são mais caros, que tem mais nome no mercado. E aí Então, esses são os mais caros. Só pra entender, deixa eu entrar. Quando você falou teste, eu achei que era um teste só e ele era internacional, tá? Essa era a minha primeira impressão. Você tá me falando aqui, hora que, tipo assim, tem várias empresas, como se fosse, tipo, níveis classe A, B, C de teste e tipos de teste diferentes. Então, tipo assim, quando você faz esse teste... Então, a pergunta é... Duas perguntas. Uma é, a pessoa já vai com uma pré-conclusão que ela quer provar nesse teste, ela vai para saber uma nova verdade... qual é a motivação e o objetivo da pessoa ao fazer esse teste? Ela muda e ela fala, não, então eu quero saber ansioso. Porque, assim, se a pessoa já sabe que ela quer fazer um teste de ansiedade, é que ela já tem ansiedade. Não é que ela vai descobrir que ela é ansiosa, então. É um teste para provar uma pré-condição que ela acredita ou é um teste para descobrir novas verdades? Então, quando é criança, normalmente levanta essa possibilidade de ter algum transtorno e aí a avaliação é para a gente fechar esse diagnóstico por conta dessa possibilidade que o médico levanta, a família, a escola. Quando é adulto, você já sabe mais ou menos ali, pô, eu acho que eu sou autista. E aí você faz a avaliação para poder fechar esse diagnóstico. Pode ser que seja e pode ser que não. Mas aí eu tenho uma pergunta. Você, como neuropsicólogo, você propõe tipo um orçamento para essa pessoa? Como, ó, olha, aqui a gente tem essas opções de teste. Esse tipo de triagem seria mais caro porque a gente estaria usando testes que são mais caros ou não? Ou isso vem do médico antes, quando ele pede para você? Como que é essa parte de decidir qual teste você vai usar? Vamos supor que a gente tem uma escala. Você falou teste ouro, né? Eu queria entender mais sobre isso. Que acaba sendo mais caro. Cara, então, eu não sei se o Alexandre faz esse tipo de coisa. Mas tem alguns médicos que falam, eu quero que tenha, sei lá, o VISC, que é o teste bateria ouro, que avalia a inteligência. De criança, né? E o equivalente para o adulto é o VAIS, ou VASE, que é o abreviado, né? Normalmente é o que a gente espera que as pessoas apliquem, né? Quando aplicam o G38 eu já fico meio perdido. E só um comentário, Fê, esse teste internacional que se aplica, talvez você esteja pensando nas matrizes de Raven, que é o teste, por exemplo, que a Mensa usa, que é a Associação Internacional de Pessoas Superdotadas, para chamar as pessoas lá para dentro, que é um teste não verbal de inteligência só para reconhecimento de padrões. Esse é um tipo, por exemplo, só que esse teste só vai avaliar o seu QI, não vai avaliar autismo e TDAH.
Não, eu Então achei também mesmo que tem isso, teste de assim. autismo fosse um teste geral. Eu não achei que Não, tipo, não várias tem temas. teste de autismo. Você Não, tem teste entrevista sobre características do autismo de aprofundamento. E aí são os questionários com cento e tralalá perguntas, entendeu? Posso fazer uma Mas piada? deixa só o Aslan terminar, que acho que a gente não deixa ele terminar Não, a calma fala aí. dele. É rápido. Eu tô Chama quietinha. VISC, o teste? VISC. Você tem Vasher. inglês, espanhol, FISC, autismo ou depressão, é VISC. É difícil que eu vi. Aí, VISC com W. Que é... Aí acaba que, tipo, tem alguns médicos que solicitam esse específico, porque como as avaliações, elas não nem sempre são boas, e como esse teste é um teste caro, alguns profissionais não fazem a aplicação dele. Só que ele é fundamental para fechar o QI de uma criança ou de um adulto. Então, alguns médicos pedem de maneira mais específica. Só que assim, quando vem um paciente para fazer a avaliação comigo, eu não faço, sei lá, ó, no seu caso, de maneira específica, eu vou aplicar tais testes, então o teu valor é X. Não. Eu tenho um valor fechado e eu uso a bateria que eu acho que é adequada para poder fazer essa avaliação. Mas acaba que os meus testes eu faço tudo com bateria ouro, tá? Maravilha. Dani, você queria trazer alguma pergunta? Senão eu queria fazer um fazendo comentário. merchan, tá certo. Dani, você quer fazer algum comentário? Senão eu queria fazer uma pergunta aqui, um comentário. Não, também. pode fazer. Eu não sabia também que era isso, sim. Tá, não, porque a gente tem que pensar que entre os nossos ouvintes aqui, a gente tem não só pessoas do espectro autista, provavelmente a grande maioria das pessoas que nos acompanham, mas também tem muita gente com altas habilidades e tal. E justamente, quando a gente pede a avaliação neuropsicológica, muitas vezes a gente também está querendo saber o QI da pessoa. E eu tenho recebido, não poucas vezes, avaliações em que as pessoas percebem, elas se frustram um pouco com a performance delas ali, e que muitas vezes não condizem exatamente com o melhor que ela poderia ter dado. Então eu acho interessante a gente também trazer isso como uma problemática. Eu já vi avaliações de crianças que hoje estão lá com 12 anos e refizeram um teste e veio ali umas altas habilidades, o QI 128 e tudo mais, mas que quando fizeram um teste com 8 anos de idade, veio o QI 80, assim, beirando a deficiência intelectual. Por quê? A criança também é do espectro, fazia esquiva de demanda, não respondia as perguntas como queria, o avaliador, ao invés de pensar, pô, essa criança está fazendo esquiva de demanda, está se recusando a fazer, vamos esperar um pouco, não, tirava ponto da criança e foi baixando a nota e nem se preocupou para uma criança que era bilíngue, tocava piano, instrumento, não sei o que, sabe assim, tipo, você via o nível de performance cognitiva, você fala, cara, não está condizente. E aí também vira uma avaliação neuropsicológica dessas, que parece que a verdade sobre a mente daquela pessoa estará inscrita na pedra. Não é tão assim. E eu vejo muitos adultos com ansiedade de performance, com receio de como vão ser avaliadas, quando estão vendo que tem um cronômetro ali rodando e aí tem que responder aquilo ali em pouco tempo, a pessoa já começa a bugar e tal, e aí o autismo da pessoa pega, começa a interferir nessa nota, isso causa um prejuízo, e aí você vê aquelas discrepâncias entre o QI verbal da pessoa que vem super alto e o QI de execução que vem mais baixo por conta disso, e que muitas vezes não é considerado, é exatamente essa discrepância da qual você falou, Id. E que isso às vezes não é considerado, e eu acho curioso não ter essa remarca na hora de trazer o relatório, de falar, olha, a pessoa poderia ter performado melhor, mas por conta da ansiedade de performance dela, ou de uma esquiva de demanda, ou de um enfado e um tédio durante o procedimento, a criança já não estava mais afim, ou o adulto mesmo não estava mais muito afim de fazer, houve um prejuízo na performance com uma nota menor. Então, às vezes, eu até peço, por exemplo, para a pessoa que fez uma avaliação neuropsicológica, a gente estava com uma ideia ali de que talvez ela fosse atingir um determinado nível de QI, ela não atinge aquilo, eu peço para depois ela fazer um Raven, por exemplo, que é a bateria não verbal, em que você tem menos essa presença, né, do avaliador ali, do interlocutor, avaliando, julgando, diminui um pouco a ansiedade de performance e talvez a pessoa consiga ter uma nota melhor. Então isso também é um outro ponto que eu queria trazer. Cara, nesse caso, né, quando a pessoa faz uma avaliação e não chega onde eu gostaria, tem essa questão, né, tipo, da pessoa ficar um pouco mais ansiosa. Eu fiz a avaliação de uma advogada, foi muito engraçado. Que ela falou assim, cara, eu sou muito boa e tal. E aí, tipo, nas perguntas de conhecimentos gerais, ela deu, tipo, sei lá, uma das perguntas, né? Quem ia tirar dente? Quem foi tirar dente? Ela, caraca, não sei. E aí ela foi vendo, ela foi ficando assim, frustrada. Nossa, Tiradentes, peraí. Achei que você fosse perguntar da Catarina da Rússia. Aí você fala, bom, Mas eu ok. entendo essa pessoa.
Eu entendo de verdade. Cara, mas Eu ela sou esqueceu. Depois ela me mandou mensagem. Ela falou, cara, eu sei quem é a tiradentes, eu só não lembrei na hora. Porque ela tava super ansiosa com o fato de estar sendo avaliada. Então, tipo assim, ela ficou muito nervosa com tudo. E aí tem essa influência também. E aí é o que eu sempre falo, tipo, para as pessoas que eu dou supervisão. Cara, você tem que ter um bom raciocínio clínico, você tem que prestar atenção, tipo, na história do paciente, não fazer uma boa anamnésia, tipo, observar, tipo, a história como um todo. Eu vou fazer a avaliação de um cara que ele fala 4 idiomas. Pô, se ele for mal no vocabulário, isso que é um teste, e ele é médico também, no vocabulário que, pô, é um teste simples pra gente, cara, o cara fala 4 idiomas, ele é médico. Eu sei que ele sabe o significado das palavras. Então, pô, será que ele tá ficando nervoso? Será que ele tá ansioso? Será que não vale a pena falar assim, pô, quer beber uma água? Tipo, vamos dar uma parada, vamos respirar um pouquinho. Então, mas você falou um ponto que para mim é muito interessante, que para mim, na verdade, todos esses testes têm que vir com a premissa que é um teste. E, tipo, ele já sai dessa premissa que é um teste e tem pessoas que são muito confortáveis em testes em E tem geral. outro- E tem uhum. pessoas que têm medo de teste, de qualquer teste. Uhum. Então, uma coisa é uma entrevista, uma coisa é um teste escrito, outra coisa é você ficar sozinho. Tipo assim, tem muitas coisas que são muito interessantes eu gostei de testofobia. Testifobia. Mas eu vejo isso, porque acho que a pessoa tem trauma da escola, que sempre que tiver teste, mesmo que seja um teste que não tem que aprovar nada, ela acha que ela tem que tirar 10, sabe? Ela fica com uma pressão sobre. E até que seja um teste. Mas eu vejo isso muito engraçado. Até em teste de trabalho, que você faz para saber seu perfil, você responde a verdade, mas você responde a verdade também querendo passar uma mensagem, sabe? Tipo, eu não sei o quanto que o teste é você mesmo, ou uma versão que você queira passar ali. Obviamente que você pode melhorar a qualidade do teste para fazer isso, mas eu acho que o temor de teste, a testofobia aí que falou, deve afetar muito os resultados. Deixa eu até vou entrar um pouquinho nessa pergunta, Aslan, porque acho que tem a ver com tudo isso. Naquela hora o Ale perguntou, mas me ocorreu uma questão sobre o diagnóstico em mulheres, né? Eu vejo de observação, vejo aqui no podcast, enfim, que as nossas manifestações autísticas são muito diferentes, né? E se manifestam diferentes da mulher. Desde essa questão que você falou também da testagem e de uma série de coisas que estão intrínsecas à forma cultural como a mulher está inserida na sociedade, ao nosso comportamento diferente do homem, né, mais submisso ou com mais medo de errar, que está em nós. Então, assim, como é que isso é levado em conta nos testes? Então, os testes eles acabam sendo feitos mais para homens do que para mulheres. Uhum. Então, pode ser que passe ele despercebido no teste, dizendo lá que você não tem traços autísticos, mas você é autista. E aí entra no que o Alexandre comentou, né, sobre pedir para que a família responda também para ter essa outra percepção. Dependendo do caso, eu peço que o marido venha, eu faço perguntas no sentido de como é o relacionamento, como é a troca de afeto, para eu tentar pegar uns pequenos sinais para eu poder manter ali. E aí, sempre voltando para a anamnésia e a história, como foi o desenvolvimento, como foi o crescimento, o que está acontecendo. Eu fiz um fechamento de diagnóstico de uma mulher que, por coincidência, foi dia 13, não, dia 13 não, acho que foi dia 31 de janeiro, e aí ela falou que no dia 31 de janeiro de 2 anos atrás foi o dia que eu entreguei o laudo da filha dela de autismo. E ela também estava recebendo na mesma data. Por que será que ela né, ainda fixou a data e lembrava com esse nível de detalhe? Aí você fala assim, essa hipermnésia sua tá tudo certo. Eu fazer a entrega do laudo e ela, tipo, caraca, foi a mesma data. É o marido dela. Mas, meu amor, tipo, isso é importante agora? Ela, não, mas é assim. Aí ela entrou lá pra achar e viu, confirmou. Me identifico muito com esse tipo de comportamento. Muitíssimo, aliás. Conversando com ela, tipo, na anamnésia, eu perguntei como foi a maternidade dela. Tipo, ela ficou um pouco desconfortável. Eu falei, tá, foi tranquilo amamentar? Aí ela falou que não, que ela sentiu desconforto. Tipo, a gestação foi desconfortável por conta das questões sensoriais, de um ser se transformando dentro dela. A questão, tipo, da amamentação, que aquilo incomodava por conta da sensibilidade. Se eu não tenho esse olhar um pouco mais apurado e perceber que a mulher
já é mais difícil o diagnóstico, que eu não tenho testes o suficiente para fechar esse diagnóstico, se eu não olhar para essas pequenas coisinhas, vai passar despercebido. Uhum. Então, tipo, eu preciso olhar para essas questões que no nosso cotidiano é normal, e a maternidade é uma coisa maravilhosa para a mulher, para algumas mulheres, claro. Mas, tá, para ela foi um sofrimento gigantesco. E ela se sentiu culpada porque ela não deu o carinho como a sociedade falou que ela tinha que dar, tipo, aquele cuidado de amamentação, de ficar olhando para a criança. Ela não teve isso. E ela Uhum. sofreu muito por conta disso. E aí, tipo, como comorbidade, tinha um quadro depressivo também. Uhum. E aí entra o que eu comentei Total. no início com o Id, de ser socialmente uma coisa que não é, tipo, ser aquele personagem o tempo inteiro, Uhum. mostrar para as pessoas que ela é aquela mãe maravilhosa, só que ela não consegue demonstrar aquilo para a filha dela como ela gostaria. Sempre vivendo meio com uma farsa. Eu ia te fazer uma pergunta também, pensando um pouco sobre modernidade, falando um pouco, talvez, da minha geração. Eu sinto que a coisa do teste tem uma coisa muito vinculada ao videogame, cara. Eu não sei te explicar, mas quando você joga videogame, de certa maneira, você está sendo testado, digamos assim. Mas quando você está jogando videogame, toda vez que você erra, você pode voltar para o começo e fazer novamente, até sair perfeito. E eu sinto que com o teste cognitivo, eu tenho essa coisa, esse bloqueio, assim. Se eu tô acertando, eu vou até... Ou é perfeito, ou se eu erro, minha mente bloqueia. E isso pintou muito cognitivo. Eu queria saber se tem alguma pessoa que fala sobre isso, ou se é uma coisa que, tipo, tem alguma conexão, ou eu só tô viajando aqui. E só fazer um parêntese de tem hoje estratégias para uso de videogame para diagnosticar autismo em crianças. A desenvoltura que a criança tem ali no tipo de jogo, a maneira como ela se comporta ali, você já consegue usar isso como uma estratégia, ao invés de você ficar fazendo esses testes formais. Depois eu queria comentar uma outra coisa em relação a isso. Fala aí, Aslan. Então, sobre isso que ele comentou, eu não sei dizer sobre essa questão desse hiperfoco, talvez, do acertar e conseguir. Talvez possa ter muito mais ligado a esse hiperfoco e essa sensação, talvez mesmo, de uma questão nossa, no sentido de eu tô acertando, então você vai ficando mais confiante naquilo. E quando você erra, tipo, essa confiança dá uma caída e você, tipo, dá uma bloqueada por conta disso. Não sei se o Alexandre tem alguma coisa referente a isso, no Cara, sentido são tantas científico. coisas. O que você falou da advogada, que ela não sabia quem era Tiradentes, eu até comentei ali. Eu juro pra você, eu lembro o dia, cara, eu tinha 11 anos. E aí, eu tava no treino de futebol, de futsal, e aí a pessoa falou de direita e esquerda, e eu finalmente entendi direita e esquerda. Era uma coisa tão estúpida que eu não entendia, que as pessoas nem conseguiam me explicar quando eu perguntava. Porque na cabeça das pessoas não entrava. Como esse menino que tem desenvoltura, que tem facilidade com tudo, não entende o que é direita e esquerda? Então, quando eu perguntava, nem conseguiam entender a minha pergunta. E essa sensação ficou muito marcada, que eu lembro quando no treino o cara falou assim, tal pessoa vai pra direita fazer tal coisa, e tal pessoa vai pra esquerda fazer tal coisa. Eu, direita e esquerda. É até engraçado, mas eu juro pra vocês que é verdade, cara. Eu juro pra Mas vocês. eu tenho demorei problema de também. lateralidade até hoje, eu sei do meu QI, não tem nada a ver com QI. O fato de você saber direita e esquerda, eu tenho que pensar até hoje assim, tipo, esquerda, a mãozinha do coração. Não, mas tá muito ligado assim como lá e lá, né? Tipo, lá. Até hoje eu falo assim, gente, vira pra lá, vira pra cá, vira pra lá. A sua esquerda ou a minha esquerda, né? Aquela coisa assim. Ah, não, isso é a coisa mais irritante que tem, é isso. A sua É. ou a minha esquerda, gente. Até hoje eu travo, tá? Isso é um grande problema. Eu não consigo falar pra pessoa, tipo, quando eu tô ensinando um aluno mergulho, né? Então ele tá de frente pra mim, eu sempre fico meio bugado, assim, tipo... Eu sei explicar aquela habilidade perfeitamente, como funciona o regulador, o porquê dela, como você vai usar e todas essas situações. Mas na hora de falar, você vai pegar a sua mão... Aí eu nunca sei se eu tenho que falar esquerda ou direita pra tirar o regulador. Ainda mais se o cara Você tá dá de uma frente, né? bugadinha, né? Tipo, é espelhado Exato. ou Pra fazer não? isso era um trauma meu, tinha um programa no Bozo, que era um ficava de olho fechado e outro tinha que imitar, tipo, um cavalo, um cachorro no circo. E eu falava que eu não poderia ir porque eu não sabia que era direita e esquerda. Eu acho que eu já tinha, tipo, essa idade também. Então acho que esse pode ser um diagnóstico. Eu tenho esse trauma com direita e esquerda, e trauma, e eu nunca fui no Bozo. Então, tipo assim, eu não corri nem esse risco, mas... Não, gente, a gente pode ser altas habilidades e tem muita dificuldade de reconhecer sentido de piada, cai na mão de gente abusadora porque a gente é super ingênuo. O fato da gente ser inteligente para algumas coisas não quer dizer que a gente seja para tudo. E aí tá aí a nossa disfunção para retomar a discussão do último episódio da diaba da deficiência que a gente vive, é essa deficiência de reciprocidade social que pode gerar muito percalço na nossa vida, Total. apesar da habilidade cognitiva que a gente tenha. Mas eu só queria entender, o
o resultado do teste, assim, quando você faz o teste, vamos dizer que para uma pessoa que está em dúvida se ela vai fazer um teste ou não, tipo assim, o resultado do teste, que tipo de resultado sai esse teste? Ele te dá, tipo, grau, ele te dá, tipo, exatamente, tipo assim, Ele é binário ele é ou não binário, ele é uma binário? nota, ele é uma avaliação, tipo assim, o que é por exemplo, o ID quer tirar nota 10, ele ia tirar nota 10 em quê? Tipo, Não tem uma questão de querer, né? Tem uma questão de não, sim, esperar mas que você atinja porque certo. eu acho que para quem tá ouvindo, a gente E falou esse muito. aí já me dá medo do teste. Não, mas é que James. pra Mas, quem não tá é uma questão ouvindo, de a gente querer, falou de muito, querer. mas eu acho que não ficou muito claro, pelo menos não ficou muito claro pra mim. Tipo assim, o que o teste, qual é o motivo? Algum motivo até ficou, mas o que sai de resultado nesse teste? Qual a expectativa? Porque não é exame de sangue, né? É outra coisa. Então, isso que eu queria entender. Então, eu acho que a gente pode até usar o exame de sangue, ele exige um padrão ali do que tá dentro do normal, e se tá acima ou abaixo, ele tá fora do esperado. Acaba que na avaliação neuropsicológica também existe essa curva ali da normalidade. Então, na análise final, tipo, eu junto todos os testes que foram aplicados e vejo ali da onde você está dentro dessa curva. Se você está mais ali perto do típicos ou os atípicos. Então, Mas eu não é, consigo fazer essa análise. Pedro, mas não é fez só uma questão assim, você fez o teste, vai chegar assim, você fez o teste, abre o envelope e aparece, você é autista, TDAH, altas habilidades. Tem toda uma descrição pormenorizada de cada um dos questionários que você aplicou, as respostas que você deu, onde aquilo te coloca dentro desses percentis, que é um conceito que a gente usa muito nas avaliações neuropsicológicas, é te colocar em relação à população geral. Então, isso aqui te coloca no percentil tal de velocidade de processamento. Então, ali, percentil 97, 98, 99 e tal. Só lembrando que esse conceito é bem legal. A superdotação, um dos conceitos estritos de superdotação é você pontuar percentil acima de 98. Então, para as questões de velocidade do processamento, QI verbal, desenvoltura executiva, tudo isso, assim. Então, você tem esse mapeamento, você faz um mapeamento das suas funções cognitivas, vamos dizer assim. Então, como a sua atenção concentrada, dividida e alternada se apresenta, como a sua memória de evocação se apresenta, depois que ela foi perturbada por um teste ali que provoca isso, você reage. Tem uma série de nuances, assim, você faz um mapa das suas capacidades cognitivas, esse mapa é descrito, e aí depois isso afunila para esses diagnósticos que vão chegar na conclusão ali. E a conclusão é saber se a pessoa é TDAH, autista em que nível e se ela é mais TDAH do tipo desatenta, do tipo impulsiva e tudo mais, e você tentar sacar qual que é o QI da pessoa e dizer, então, do perfil de altas habilidades. Memória Mas de aí não evocação. pode dar assim, esquizofrênica. Não vai aparecer nessa. Você quer responder, Aslan? Mas essa avaliação não é para isso. Você até captura. Não, então, se você mas aplicar assim, você pode escala de chegar ansiedade, você pode aplicar uma escala específica, mas você tem que pedir para a pessoa fazer uma escala específica para isso e uma entrevista que vai trazer essas evidências. Você quer responder, Aslan? Então, a avaliação neuropsicológica, ela não fecha esse diagnóstico assim, de esquizofrenia, borderline. Apesar de apresentar alguns sintomas ali de maneira cognitiva, tipo, eu não vou conseguir fazer esse fechamento, até porque ela acaba sendo muito restrita, né? Ela acaba, tipo, tendo início, meio e fim. Acaba que o fechamento de esquizofrenia entra muito mais numa avaliação clínica, talvez mais psiquiátrica, do que o neuropsicólogo fazendo essa avaliação. Só rapidinho, fazendo uma referência, normalmente eu faço com os pacientes, tipo, a tomografia ela consegue ver o cérebro, né, como estrutura, e aí acaba que a avaliação neuropsicológica é como o cérebro funciona. Então a gente vê como é o funcionamento do seu cérebro através da avaliação neuropsicológica. E isso tudo que o Alexandre comentou, tipo, a memória, a atenção, a velocidade de processamento, como é que você consegue, tipo, se concentrar para fazer determinadas atividades. Tem os distratores que faz você, tipo, sair ali daquela zona de conforto. Acaba que, em alguns casos, também acontece de fechar um diagnóstico de TDAH, mas o cara vai super bem dentro de um teste de atenção. Tô dentro de uma sala que é totalmente, tipo, silenciosa, com a luz adequada, com a temperatura adequada. Então, dentro de um ambiente extremamente ali controlado, o cara vai super bem. Mas, eu tô fazendo uma atividade com ele e ele tá se distraindo, outra coisa chama a atenção dele, então essas percepções também tem que entrar no teste para poder talvez fechar o diagnóstico lá na frente. Eu queria falar uma coisa um pouco sobre a importância dessa coisa do diagnóstico e do teste, como ele tira um peso das costas.
de quando a gente erra, a gente não sente mais tão pesado, porque a gente entende que tem certas coisas que a cabeça simplesmente gruda e não sai. Mas, Aslan, eu queria te fazer uma pergunta, que é, tem alguma dica que você pode dar para as pessoas sobre como reconhecer se um teste foi bem feito ou não? Por exemplo, eu gostei muito do meu teste quando ele foi feito, apesar dos apesares, porque eu realmente recebi uma pasta, sabe? Com todo o relatório, com tudo explicado no final, com conclusões baseadas em percentis, com observações da neuropsicóloga e por aí vai. Teria alguma maneira de, bater o olho e falar, cara, isso aqui tá muito simples, sabe? Esse relatório tá muito automático, parece que ele não contemplou nada do que eu falei, ou exato. Então, eu acho que assim, tem algumas coisas que mostram alguns sinais. Por exemplo, normalmente o meu laudo, ele tem, sei lá, umas 30 páginas. E aí eu iria escrevendo exatamente tudo que foi avaliado, passo a passo, para que até quando a pessoa lê, ela consiga entender depois. Não é aquele laudo no qual eu estou lendo ali junto contigo e quando você sai, você não consegue ler depois sozinho. Mas, pô, um laudo que tem, sei lá, 5 páginas, 3 páginas. Cara, se o cara tem 3 páginas ali de um laudo, pô, não é uma avaliação completa. Todos os testes que precisam não foram aplicados para ele escrever em 3 laudos. Então, alguma coisa está de errado. Então, eu acho que vale muito observar nisso. Assim, qual é a quantidade de folhas que tem num laudo? Total. Talvez perceber lá quantos testes foram aplicados e se respondeu a demanda. Pô, se você está indo lá para fechar um diagnóstico de autismo, você sabe que você tem muitos sintomas, até porque a gente tem acesso à internet, então a gente começa a ler mais sobre os assuntos. Pô, cara, não deu o que você imaginava? Pô, vai num outro profissional, ou tipo, vai num médico e pede para que ele analise aquele laudo para ver com a percepção dele, talvez consiga fechar o diagnóstico, ou talvez refazer a avaliação com outro profissional. Eu queria trazer uma outra questão também para problematizar os testes, principalmente na avaliação da inteligência, que um dos testes é de repertório cultural, né? Então você vai fazer as perguntas ali, quem foi Tiradentes, quem foi a Catarina da Rússia, né? Qual a velocidade da luz, essas coisas assim. E que se você não passou por um sistema educacional formal, ocidental, que privilegia esse tipo de informação, simplesmente você não tem isso na sua mochila de repertório. Talvez você não vai conseguir evocar isso. E a realidade de muitas pessoas que estudam nos rincões do país, nas periferias e tal, não é acessar essas informações. Sei lá, será que todo mundo estudou sobre a imperatriz da Rússia, assim, para saber quem é ela? Pelo menos ter aquela memória lá no fundo, Catarina, esse nome parece russo aqui, acho que eu vou dizer que é isso e tal. Então, às vezes, você também pode subjugar a performance de uma pessoa se você está buscando referências culturais que ela não teve ali, e isso não tem a ver com inteligência. Inteligência e erudição são coisas totalmente distintas. Então, também, quando você pede para avaliar uma dimensão de erudição da pessoa, mas ela não teve acesso a esse campo erudito, você pode prejudicar essa avaliação. E aí também acho que tem que ter esse bom senso de poder escolher provas que privilegiem o lugar da pessoa, que cuidem da pessoa. Nesse sentido, por exemplo, as matrizes de Raven, que são reconhecimentos de padrão, é um teste não verbal, valoriza isso. Então é legal também pensar nessa questão. É de se imaginar que quem vai ter dinheiro para pagar uma avaliação que vai custar aí uns 5 mil reais, 6 mil reais, 8 mil reais, 4 mil reais, sei lá o quê, são pessoas que têm ali já estão num certo privilégio social, que acessam isso, então acessaram a educação formal, mas estou trazendo aqui uma questão para a gente só saber que Total. isso acontece também, né? Isso faz total sentido, cara. Anteontem, eu conheci um pescador aqui na Dominicana, um cara extremamente simples, que mal teve educação formal. Mas eu reconheci nele sinais claros de neurodivergência. Por quê? A maneira que o cara via a natureza. Ele falava de conexões entre a lua e os corais, e a saúde do Recife, e o comportamento de cada peixe, e onde encontrar o quê, e onde encontrar assado. Eu falei, cara, por que só esse pescador percebe isso e os outros não? Porque todos os outros são só assim, eu fui aqui, pesquei, fiz dinheiro, hoje tinha peixe, hoje não tinha, hoje eu peguei muito, eu matei aquele peixe. Mas esse cara não. Ele sabe como é cada peixe. Ele sabe que em tal lua, quando acontece de tal maneira, ele sabe que os corais desovam. E nenhum outro pescador sabe. Sabe? E como que esse cara, que mal está acostumado com uma linguagem formal de teste na vida, como se aplica um teste em uma pessoa dessa, bicho? Exato, tipo, aí entra muito mais, talvez, uma análise mais clínica do que mais formal aplicando o teste.
E aí, nesse caso, por exemplo, vamos dizer que esse cara nunca chega numa avaliação e fecha um diagnóstico, e aí ele tem filhos e tem netos, e aí talvez o neto dele vai fechar um diagnóstico lá na frente, por essa questão genética, e aí vai falar assim, tem alguém na família que é autista. Não. Pô, o cara nunca Exatamente. fechou o diagnóstico. Nunca foi atrás de uma avaliação, como é que vai saber, né? E acaba Sem sendo dúvida. muito comum isso, quando fecha um diagnóstico, aí fala assim, pô, mas então, o avô tinha um comportamento diferente, que não gostava muito de socializar, ficava mais na dele, tipo, e a gente deixava ele pra Aconteceu lá e comigo. ponto. Uhum. Eu sempre falo que eu reconheci depois o meu avô, ele tinha um problema seríssimo com barulho, mas seríssimo, assim, que ele ficava muito nervoso. E eu achava que era só coisas rabugentas, né? Assim, tipo, eu era criança, né, na época. E hoje eu reconheço que isso era completamente um traço autístico dele. Perfeito. Quantas pessoas da nossa família, ou tipo, de outras pessoas que era estranha, que é aquele primo lá que era afastado, que tipo, a gente não sabia muito bem o que que era, só era diferente e não fechou um diagnóstico. Perfeito. E também o oposto, tá? É importante pontuar que também o oposto. Pra mim sempre aponta nos extremos. Ou é o muito afastado, ou é o muito extrovertido. Tipo aquele primo que tinha muitos interesses e nunca tomava rumo na vida, e cada hora fazia uma coisa e era extremamente sonhador, e não sei o quê. O primo que não chegou em lugar nenhum, o primo idealista, bate nesses dois lugares. Que Assim. começou várias faculdades, terminou, parou todas pelo caminho, não conseguiu chegar Sou nem no eu. final. O tio louco. O Id falando do primo chamado Id dele. Tem um outro aspecto também que eu gostaria de Tipo, trazer. eu tenho um amigo que queria fazer uma pergunta e é a própria pessoa. Exatamente. Total, cara, total. Eu queria trazer um outro aspecto que eu acho interessante. Às vezes alguns pacientes me perguntam assim, mas por que você quer que eu faça essa avaliação, né? E quando, por exemplo, já estou com clareza do diagnóstico do autismo ou do TDAH e tal, mas eu falo assim, vamos ver essa questão do seu QI também, que eu acho que é importante, eu acho que vai ser legal você ter uma documentação mais clara sobre os aspectos do seu autismo, e eu sempre devolvo isso para a pessoa, que eu falo, olha, essa avaliação ela pode ter o poder de te melhorar a autoestima. A pessoa fica me olhando assim e fala, como assim? E eu falo, porque talvez você desconfie que você não seja tão inteligente quanto eu estou pensando que você seja. Doutor, você está viajando, não sou tão inteligente assim, não sei o que, não sei o que. Eu falo, você falou a segunda frase que eu sempre ouço quando eu digo que alguém, eu estou pensando que alguém é superdotado, a pessoa fala, não, você está viajando, doutor, não sou tão inteligente assim. Eu falo, bingo, segunda frase do checklist, vai fazer agora o teste com certeza. Por causa da questão da autoexigência, do senso de autocobrança e tal. E aí muita gente volta surpreendida, assim, eu acho muito interessante. Porque eu já saquei que a pessoa tinha um funcionamento altas habilidades, eu cantei a bola pra pessoa, a pessoa assim, até parece, doutor. E quando volta chorando, volta a ser aflita, como eu nunca acreditei que eu pudesse ser inteligente, que isso aqui pudesse me dizer respeito, eu nunca imaginei isso e tal. Então, eu acho super interessante também, porque aí justamente não é mais uma impressão minha, não é mais um achismo meu, falar, que legal, você se comporta como alguém que é muito inteligente. Não, tá ali, ó, você fez as demonstrações disso, você agora sabe entender qual é a sua inteligência, onde ela está situada e tal. E isso tem um poder organizador e de estimular a autoestima das pessoas mesmo. Eu acho isso bem bacana. Quando eu me formei, 22 anos atrás, eu tinha uma certa resistência com essa questão. Eu falava assim, vamos hierarquizar as pessoas, para que a gente está fazendo isso? Como se a inteligência fosse um adereço, assim, como se ela não fosse uma questão central, como se o neurotipo não fosse o núcleo da pessoa, o nó duro ali, né? E aí mudei completamente, obviamente, depois desses tempos, assim. E aprendi a valorizar isso, assim, entender que isso, na verdade, é uma das primeiras perguntas que a gente tem que responder, qual que é o neurotipo de alguém, assim, né? E a avaliação neuropsicológica está aí para isso. Eu acho que depois disso a gente vai olhar a questão da estruturação de personalidade, depois disso a gente vai olhar a questão do sofrimento mental para saber se a pessoa está ali deprimida, ansiosa, com pânico e tudo mais. Você deu um exemplo muito bom, né, para tipo, num caso de um adulto, essa importância dele se olhar. Acaba que, às vezes, eu recebo pedido de avaliação para criança, mesmo que claramente você vê lá que a criança é autista, o médico pede para fazer a avaliação para os pais, no sentido de para que eu consiga mostrar para os pais, através de testes e escalas e resultados, que aquela criança é autista. Porque às vezes você fala só, tipo, seu filho é autista. Tipo, tá, por quê? Como? Como assim? Então, no processo da avaliação, a gente consegue dizer de uma melhor forma, explicando por conta disso, porque deu alteração nisso, por conta assim que vai funcionar. Então, tipo, você deu um bom exemplo para como fazer com um adulto e um exemplo agora, tipo, de como fazer com criança, né? Que é muito importante para os pais também.
Uhum. esse Verdade, processo, e verdade. entender também como filho. E aí é quando eles também se identificam em alguns casos, né? Tipo, eu também Maravilha. era assim, quando eu era criança. Quando eu É, começo a descrever já as É. alterações. maravilhas. Daí, para a gente começar a encerrar aqui, fazer nossa última rodada, o que que você diria para os nossos ouvintes, assim, do porquê que você, se você precisasse convencê-los, né? Ó, vamos lá, vamos fazer a avaliação, assim, o que que você usaria como um argumento para você falar assim, ó, vale a pena fazer, é isso que você vai encontrar de resposta, mobilize-se nesse sentido, o que que você acha que poderia ser algo? Então, eu acho que a avaliação, ela faz parte do autoconhecimento, sabe. Eu acho que quando você faz a avaliação e você fecha um diagnóstico, sabendo que você ali é diferente das outras pessoas e não sabe o que ou o porquê, eu acho que a avaliação ela vai te ajudar nesse caminho. Até mesmo para orientar de uma maneira geral, né, como é que você vai lidar agora com as pessoas? Eu sempre falo com um paciente meu que a gente fechou o diagnóstico, ele é meu paciente clínico também. A partir do momento que a gente fechou o diagnóstico, ele falou assim: "Cara, agora eu não sou obrigado a estar socialmente com as pessoas". Eu falo: "Ah, eu sou autista, não vou socializar e ponto". E aí ele sai. Então, Se tipo, blindou eu já, acho que que bom. exato, aí eu Esse mas cara se ele não sou eu. Demais da conta, amigo. Eu Luigi faço não é meu exatamente paciente. isso. Eu Não, mas também, mas é se eu verdade. falo isso, as pessoas só me invalidam. Quando eu Sério? falo isso. Sacanagem, meu Sério. Deus. Falar, É, para, ô Dani, para. mas uma pergunta: são pessoas que já conhecem há muito tempo ou são amizades novas Não, que fazem isso? qualquer uma, na Porque minhas verdade. amizades novas, eu simplesmente falo assim: vocês vão vir na minha casa, 10 horas da noite eu vou expulsar todo mundo. E dá 10 horas a gente fala: vocês podem ir embora. Todo mundo vai. Uhum. Ninguém nem sabe que eu sou autista, mas Não, por eu saber que eu sou nessa autista, eu me posiciono de questão uma pode até maneira ser. na construção da relação que torna possível essas coisas diretas. Que antes de eu ter o diagnóstico, eu não conseguia afirmar isso sobre mim. Então, quando eu construí a relação, era tudo muito mesclado, a coisa do íntimo e dos meus limites. E quando eu precisava me colocar, eu não conseguia. E o diagnóstico foi muito importante, porque hoje, quando eu começo a construir uma relação, eu deixo muito claro esses limites de coisas que eu sei que eu vou precisar manejar e colocar. Como, por exemplo, a hora que eu quero que você vá embora, sem ter que te explicar por quê. Não, gente, essa coisa de ir embora realmente é um problema. Eu comentei com meu namorado aqui ontem sobre isso. Eu tenho muita dificuldade mesmo. Assim, eu cheguei à conclusão que, apesar de eu ter trabalhado com eventos, metade da minha vida, foi assim, cara, eu não gosto de receber gente em casa. Cheguei a essa conclusão. Não gosto. Queria gostar, mas não gosto. Eu gosto de estar com as pessoas e tal, mas, tipo, sei lá, vamos a um restaurante. Eventualmente é a sua casa, mas a minha não, porque tem uma hora que é isso, tem uma hora que eu quero fazer a coisa que eu quero fazer. E aí eu sou muito educada para tentar mandar a pessoa embora, É, eu super te entendo, entendeu? Dani. Eu te E entendo aí eu demais. começo assim, eu falo assim, o que que eu tenho que fazer para a pessoa entender que a hora dela já passou? Novos amigos. Uhum. Você precisa fazer novos Então, mas se amigos. apropriar disso e poder Não, dizer e dar a gente, eu letra amo meus direta é amigos e ótimo. minha família. Mas é um pouco isso que não tem a ver. E ao mesmo tempo eu sou a pessoa, para pegarem o Alexandre sabe disso, que eu já contei, que passou 40 dias na casa de uma pessoa. E aí hoje eu penso que eu fiz isso, eu falo, gente, onde é que eu estava com a cabeça? Que absurdo, eu ficar 40 dias na casa da pessoa. Que sem noção. Peso. Entendeu? E outro dia foi isso, né? Não é que quando eu tinha 12 anos. Claro que eu Tipo, te sei entendo. lá, outro dia. Eu te entendo demais, e é por isso que eu não consigo aceitar a favor dos outros, porque eu sempre vou sentir que eu tô devendo algo pra pessoa, e na hora que eu preciso me validar e falar, eu não quero mais isso, eu me sinto culpado. Porque queria evocar uma palavra que você trouxe, Ale, que pra mim foi chave, que é memória evocativa. Tem um bagulho que eu tenho nessa vida, memória evocativa. Porque qualquer estímulo que eu tenho, eu evoco tudo. Seja pra ajudar alguém, pra ser ajudado, eu vou evocar, tipo, todo o histórico daquilo. Isso é uma das coisas que mais caracteriza meu autismo. É o que me entrava em tudo, porque tudo é muito denso, é muito evocativo. Memória evocativa. As pessoas falam que eu sou retrospectiva, né? Agora eu vou chamar de memória evocativa. Você pode chamar de memória Porque você vai retrospectiva falar também, uma não tem coisa e você. problema, não. Tem várias memórias aí. A gente tinha que fazer um dicionário do podcast, só para explicar palavras novas que a gente ensina para as pessoas. Exato, nós mesmos. exato. Um Aurélio. Aurélio divergente.
Mas a gente está falando dessa questão de se apropriar, né, do diagnóstico, desses conceitos, poder se apresentar assim, poder fazer a própria diplomacia, né, dizer, bom, eu estou assim agora por causa disso, e não ter esse temor, né, de se apresentar assim. E para mim, a minha avaliação neuropsicológica teve muito esse papel, assim. O meu pai é psiquiatra, desde que eu sou criança ele ficava repetindo isso para mim, você é superdotado e tal. E eu nunca consegui ouvir essa frase como se ele estivesse falando de uma condição clínica para mim. Eu sempre ouvia como assim, meu pai tá me elogiando. Não sei o que isso significa, não sabia. Para mim era assim, um jeito diferente de falar que eu era inteligente. Eu percebia que eu era inteligente, eu falava, tá bom, meu pai tá só confirmando isso. E não tinha a menor noção da implicação que isso tinha, não só para minha vida intelectual, mas para minha vida afetiva, para minhas questões sensoriais e tal. E aí, depois da avaliação, que caiu essa ficha assim, eu falei, tá, legal, então... E aí, a pergunta da neuropsicóloga que fez minha avaliação foi assim, o que você tá achando da sua nota, né? Eu olhei e falei assim, não sei o que isso significa. Pelo percentil, eu falei assim, agora eu entendo a minha solidão, foi a minha resposta, assim. Só que aí eu fiquei com essa clareza, eu falei assim, então isso aqui não é só uma ideia minha, um elogio que alguém possa fazer de mim, isso aqui tem um sentido, tem um porquê, e nem é um porquê, na verdade tem um como aqui que está explicado. E aí eu consegui me apropriar disso, não só no sentido de, que legal, minha nota é essa de que entra lá, não é isso, assim, é justamente entender as implicações outras que tem a ver com a superdotação. E aí eu fui entender a superdotação como esse outro fenômeno que tem essa amplitude, falando da nossa sensorialidade, da nossa afetividade. Então isso para mim foi o mais importante, isso para mim foi o mais organizador. Só que eu não conseguiria ter me apropriado disso se eu não tivesse tido a nota cabal para falar, tá vendo, é isso mesmo, não é só uma suspeita do seu pai que tá dando um tapinha no seu ombro falando, ei, filhão, é realmente algo que te diz respeito. E aí eu comecei a me apropriar disso e minha vida se reorganizou de uma outra maneira, a minha narrativa sobre mim mesmo, o cuidado que eu tenho comigo, com os meus pacientes agora em relação a isso, a atenção que eu tenho para isso, e como eu consigo perceber e capturar essas nuances desse tipo de funcionamento nas pessoas. Então isso mudou minha vida, assim. Cara, eu sempre falo isso, tipo, que, cara, o diagnóstico muda a vida da pessoa. Muda a forma que você vê o mundo, sabe? E como que o mundo te vê também, tipo, você consegue se empoderar mais, tipo, falar mais sobre os seus limites também, para as pessoas respeitarem mais. E eu acho que isso, eu acho que vale mais do que qualquer, sei lá, diagnóstico no final, sabe? E atacar por todas as frentes, sabe? Pelo neuropsicólogo, pelo psiquiatra. É isso, é como se fosse, você quer acertar um alvo que é em movimento. Uma pessoa que vai caçar um pato, ela não atira com uma bala de pistola, ela atira com uma shotgun, que é uma bala que vai espatifar em vários pontinhos para tentar acertar o máximo possível, porque é um alvo em movimento, né? É a mesma ideia. Nossa, eu não sabia. Que legal. Que legal não, gente. Pessoal vegano, não é isso? Não, mas as balas de caça de alvo em movimento são balas que se desfazem, né? Para justamente conseguir, de qualquer maneira, acertar aquele alvo que está distante. Você não lembra do desenho do Pica-Pau? Tinha uma hora que tinha uns tiros assim? Ó, pessoal, galera, já passou 1 hora de podcast. Maravilha. Eu sei que a gente não consegue mudar. A gente é tudo inimigo do fim aqui. É que esse papo tá muito bom, bicho. Ô Aslan, a gente tem que marcar outra conversa, cara, porque tem uma parte da sua carreira que a gente não falou, que é a parte perito judicial. Perito, eu ia falar auditoria, que foi da última vez. A coisa da perícia, sabe? Esse sistema, como ele funciona, como você sente em relação a ele. Porque a gente teve um episódio onde isso foi muito criticado. E você é um cara muito legal, quero ouvir o que você sempre fala sobre isso. A gente marca um próximo. O próximo vem o perito Aslan. Mudou, mas mudou o chapéu. Então é maravilha, isso. pessoal. Mas muito bom, obrigada. Valeu, galera. A música muito desse episódio: aquele que pensa em você toda hora. Esse cara sou eu. Ai, meu Deus. Maravilha, pessoal. Beijo grande. Um beijo, tchau. Gente. Obrigado, tchau, gente. valeu. Tchau. Valeu, obrigado. Foi um prazer. Tu é zica demais.